gente, Raquel da Educação Canina, de volta para mais uma live com vocês. Hoje a gente vai falar sobre cães inseguros e os gatilhos específicos. Essa foi uma das perguntas que vocês deixaram na caixinha para mim e eu resolvi pegar essa pergunta para elaborar um pouquinho mais com vocês, porque eu acho que muita gente tem dúvida sobre gatilhos específicos e muita gente foca em gatilhos específicos ao invés de focar no todo do cachorro, né? Principalmente quando a gente fala de cães inseguros. Quem tem cães inseguros sabe do que eu estou falando. Muitas vezes o que mais chama a atenção da gente são os gatilhos específicos e a gente acaba esquecendo de mapear o todo, né? Que na verdade é o mais importante para os cachorros. Então, boa noite, minha gente. Boa noite, Isa, maravilhosa. Gente, me digam se o som tá ok para vocês, tá? Só para ter certeza que tá tudo bem. Mas vamos lá. Cães inseguros e gatilhos específicos. Por que os gatilhos específicos são as coisas que mais chamam a nossa atenção? Numa das perguntas da caixinha, a sugestão foi: o gatilho específico do cachorro era chuva ou barulhos de fogos, por exemplo. Então, Gi, boa noite, tá ótimo, maravilha. Então, vamos lá. Maravilha, gente, obrigada pelo feedback. Às vezes a gente se prende a esses dois detalhes específicos. Nesse caso em particular, era o som de chuva, som e barulho de chuva, cheiro, né, que envolve bastante coisa, e barulho de fogos. Às vezes, porque essas duas situações, esses dois gatilhos em particular, trazem uma resposta tão explosiva do cachorro, a gente tende a esquecer todo o resto. Quem tem cães inseguros sabe que o segredo está no todo e não nos gatilhos específicos. Sempre falo para vocês da Emma, que é uma das minhas cachorras, que é uma cachorra de nervo fraco, insegura. E para Emma, quem convive com ela vai enxergar um pouco melhor aonde essa insegurança se apresenta em todos os pequenos detalhes do dia a dia dela. Então, quando a gente lida com cães assim, a gente precisa trabalhar o todo. O exemplo da Emma que eu quero trazer, que até faz um paralelo com as duas coisas que foram citadas na pergunta, que é chuva e barulho de fogos, absolutamente são duas coisas que são gatilhos para a Emma também. Por que isso não traz uma resposta explosiva para ela? Então, no exemplo número 1, a questão da chuva. Chuva, muitas vezes o cachorro sente antes da gente, né? Ele sente o tempo mudar, ele sente o cheiro, então ele já fica um pouco mais nervoso nesse sentido. A Emma nunca teve um problema maior com isso, por uma questão particular. Ela foi adaptada na caixa de transporte desde o dia 1, desde o primeiro dia que ela chegou na minha casa. Então, a única coisa que você percebe ela fazer quando vai vir chuva é ela ir para a caixa sozinha. Ela tende a ficar mais tempo lá, ela esquece. Éder, meu bem, beijo, obrigada por estar aí. Ela normalmente, até se for o caso, até pula uma refeição por conta disso, porque ela prefere ficar ali dentro e esperar a chuva passar do que ir lá fora. Então isso é uma resposta que ela tem. Não é uma resposta explosiva, tá? Mas por que eu fiz questão de frisar? É por causa da caixa que não existe a resposta explosiva, tá? Então, porque ela sabe que ela tem esse lugar seguro e ela sempre está lá, vira e mexe, ela dorme todo dia lá e ela passa bastante tempo na caixa de transporte, a associação já está feita, isso não é um problema para mim. Eu não tenho um problema com esse tipo de resposta porque eu quero que a minha cachorra, com todos os outros cães, associe esse lugar com lugar de descanso. Éder tá com a Emma agora, ele sabe disso, ele falou, ela nem liga para comida nesse momento. Exatamente. A Emma tem bom apetite, um apetite relativamente normal, mas quando chove, ela não quer comer, ela não quer fazer nada, ela quer ficar lá esperando a chuva passar. Então, dá para você ver que é um gatilho que faz uma diferença enorme para ela. Então, quando vai ter uma tempestade, quando tá chovendo, quando troveja, nem se preocupe com a alimentação dela, ela não vai comer de qualquer jeito, ela vai esperar lá dentro da caixa, sem latir, sem chorar, sem fazer nada. Ela simplesmente vai deitar lá e vai esperar esse momento passar, para depois ela sair e fazer o que ela tem que fazer, tá? Não tem um problema com isso. Ela age da mesma exata maneira com fogos, tá? Então ela também não gosta, boa parte dos cães não gostam. Fogos é diferente de chuva, porque chuva você pode ter uma chuva normal, você pode ter uma tempestade com raios e um monte de coisas, mas no caso de fogos, nem sempre a chuva vem com barulho. A chuva é mais o cheiro, é mais a sensação que o cachorro tem de um elemento da natureza que pode trazer risco, versus fogos, que é uma coisa de barulho muito explosivo. Ela faz a exata mesma coisa, tá? Ela vai para esse lugar que é a caixa de transporte, que é o lugar dela. Então, se eu pegasse esses dois exemplos que foram colocados na caixinha e eu tô trazendo aqui para vocês a resposta em relação à minha cachorra, vejam como o elemento da caixa de transporte faz uma diferença enorme quando os gatilhos são dentro de casa. São coisas que estão fora do nosso controle e são elementos do ambiente que afetam diretamente o cachorro. Muitos cães têm esse problema, tá? Eu não tenho problema nenhum no cachorro procurar esse lugar de conforto na caixa. Cães que não usam caixa de transporte
vão ficar agitados, vão babar, vão correr de um lado para o outro, vão tentar se esconder em algum lugar, vão arranhar a porta e vão ter uma série de comportamentos que a pessoa vai ficar pirando e pensando, meu Deus, como é que eu faço para interromper tudo isso? Quando tudo que você precisava é oferecer para o cachorro esse lugar, que é a caixa de transporte, tá? Então eu friso bastante esse ponto com vocês, isso fecha um pouco essa questão das duas caixinhas aí. Mas vamos falar do comportamento do cachorro como um todo, o lá fora, as situações onde você pode, até um certo ponto, controlar. Toda vez que você está na rua com o cachorro inseguro, o primeiro passo, ao invés de... você cortou no meio do caminho. Eu acho que os cães, só para completar um pouquinho, porque eu acho que o Eder vai completar com a resposta porque ele está caindo agora, nesse período, ele sabe, ele está convivendo com ela, ele está vendo tudo que eu estou falando. As pessoas que não usam caixa de transporte, elas vão ficar perdidas e elas vão tentar achar uma alternativa ou alternativas diferentes para fazer o cachorro se acalmar. Você também pode e deve treinar um place sólido, tá? Mas eu vou fazer um asterisco aqui para situações em particular que eu acabei de citar. Eu prefiro que o cachorro esteja na caixa, tá? Exatamente. Tem muita gente que quer fazer com que, em vez da caixa de transporte, ser o lugar de descanso do cachorro, eles querem, as pessoas serem esse lugar. Então põe o cachorro no colo, pega, abraça, beija, fica segurando, conversando, quando na verdade não é isso que vai resolver, tá? O que acontece? Eu prefiro que o cachorro esteja na caixa do que ele esteja no place quando o gatilho é alto demais para ele, tá? Principalmente dentro de casa. Eu posso e absolutamente devo e treino minhas cachorras para estarem ok no place, tá? Elas sabem fazer isso, elas sabem. Mas se eu estiver ocupada com outra coisa, se o meu dia a dia estiver corrido e eu não puder ter os olhos na cachorra ali, eu prefiro que ela esteja na caixa. Eu não tenho problema da caixa ser útil e ser a opção número 1 nesse momento, tá? Muita gente fala, mas o cachorro tem que aprender a ficar no place. Sim, ele tem, mas eu tenho que também entender a situação que eu estou vivendo naquele momento ali. Se eu estiver ocupada com outras coisas, eu prefiro que o cachorro esteja na caixa. Tá? E aí é onde a gente põe 2 pesos e 2 medidas, aonde você vai medir as coisas. Se você está dentro da sua casa, você tem esse elemento de conforto para o cachorro que é a caixa, por que não usar, tá? Agora vamos lá para fora, vamos para o mundo lá fora. Todo cachorro inseguro precisa, número 1, aprender a ser bem conduzido na guia. Por quê? Porque esse vai ser o lugar padrão de segurança. Então lembrem que a referência do cachorro dentro de casa é a caixa de transporte como ponto e lugar de segurança. Até aqui que você tem que ficar e é aqui que tudo vai dar certo, tá? Na rua, tudo começa com a condução. Então, muita gente não faz essa associação de como que a condução na guia afeta eventualmente um possível gatilho que o meu cachorro possa ter na rua. Quando eu trabalho e limpo bem essa condução do cachorro na rua, eu vou estar criando uma referência para ele de lugar certo e segurança quando alguma coisa diferente acontecer. Então, gatilhos para cães na rua podem ser coisas diversas. Pode ser um saco de plástico voando, pode ser um outro cachorro, que é o caso do meu Dinho que tá aqui, tá? Outro cachorro passando na rua, alguém diferente chegando, que é o caso do Royce. O Royce é muito mais com pessoas, esse aqui é muito mais com outros cachorros, tá? Então, hoje, de ontem para hoje, vocês viram eu fazer bastante o quê? Condução com ele. Por quê? Porque o Royce vem para cá mais tarde. Então, no caso dele, é muito importante que ele aprenda a ser bem conduzido, não só por conta do Royce, mas por todos os outros cachorros do condomínio e da região que eu tô. E ele precisa saber ser bem conduzido ali. Ele ser corrigido no momento de explosão ali faz com que ele volte para cá. Para onde? Para o lugar de referência que é do meu lado quando eu estiver andando, tá? Então começa com a condução. Depois da condução você tem que pensar o quê? Na rua quais são os possíveis gatilhos que o meu cão inseguro pode enfrentar? Eu posso ter que parar num lugar para comer alguma coisa, eu posso ter que parar para conversar com alguém, eu posso querer sentar para comer alguma coisa. De novo, eu tenho que poder colocar meu cachorro agora numa posição estática junto comigo. A guia vai ser a forma que eu tenho para me comunicar com ele, a guia e o colar eletrônico eventualmente. E eu tenho que estabilizar esse cachorro em situações como essa. Lembre que em casa eu posso proporcionar a caixa de transporte para o meu cachorro, quando eu estiver ocupado com outras coisas. Na rua não. Na rua 100% da minha atenção é para o cachorro e eu preciso fazer com que ele se sinta seguro na proximidade minha, não em cima de mim, tá? Então isso foi uma coisa que eu fiz com a Emma desde o início. Quem está no meu canal do YouTube há bastante tempo viu ela desde pequenininha, em todos os lugares comigo, nos cursos que eu dei. Foi um ano com muito curso, então ela estava sempre comigo. E foi extremamente importante para ela aprender a ficar estável na presença de coisas que chamam bastante a atenção dela. Então, pessoas diferentes, movimentos diferentes, tudo isso sempre chamou muita atenção dela. Hoje, ela lida com isso com muita naturalidade.
mesmo ela não necessariamente gostando, tá? Ela aprendeu aonde é o ponto de referência de estabilidade dela, que é no meu lado, do lado de quem está conduzindo ela, tanto que ela não faz isso só comigo, ela tá com a Eda e a Lu já levou ela no salão, já fez coisas com ela, ela tem a mesma resposta. Então é multiplicar essas experiências com as devidas correções. Esse é o momento de frisar isso, tá? Não é porque o cachorro é inseguro que eu não posso corrigir o cachorro numa situação de gatilho de insegurança, principalmente em lugar externo, tá? Eu não quero que a insegurança ou inexperiência do cachorro se sobreponha ao que eu estou tentando ensinar para ele naquele momento. Eu sei o que é insegurança e eu sei o que é inexperiência. Nenhuma das duas coisas justifica aquele comportamento. Ele é um exemplo legal disso também. O Buddy é inexperiente, ele não é um cachorro inseguro, tá? Ele já é um cachorro adulto, apesar de ser minúsculo, mas ele é inexperiente socialmente e porque o mundo dele não foi tão aberto, ele conheceu poucas coisas, a resposta nunca corrigida dele foi o quê? Latir para os cachorros. Então, ele criou e levou isso para a vida inteira, por isso que ele tem ele não gosta de ter essa raiva do Royce. Royce é um cachorro novo, mas ele faz isso com qualquer outro cachorro, tá? Então, ontem, quando ele fez isso, eu corrigi pela primeira vez com a Prong. Então, ontem foi o primeiro dia dele de Prong e hoje vocês viram como ele tá na Prong. O Buddy não é inexperiente, não é inseguro, ele é só inexperiente. Mas muitas vezes eu lido com insegurança e inexperiência no primeiro estágio da mesma maneira, tá? Expondo e corrigindo, expondo e lapidando, e limpando a resposta do cachorro, tá? O Buddy nunca teve nenhuma briga com nenhum outro cachorro, tá? Ele sempre avança nos outros cachorros. Ele sempre vai para latir, mas nunca nada aconteceu. Ele deu muita sorte que o Royce nunca fez nada com ele, tá? Porque vocês vão ver quando o Royce chegar, ele é minúsculo o tamanho do Royce, em comparação, né? Mas nunca esqueçam que o Royce é um filhote ainda. Apesar de ele ser gigante, ele só tem 6 meses. Então, fez 6 meses agora. Na verdade, fez agora 6 meses. Então, ele vai crescer. A última coisa que eu quero é que ele ganhe confiança e acredite que ele pode acabar com essa brincadeira ele sozinho, entendeu? Então hoje o Buddy foi tranquilo, passou por todo mundo numa boa, não latiu pra ninguém, tá ótimo, levei ele em lugares diferentes, ele foi sensacional. Qual que é o ponto aqui? No primeiro estágio eu lido com inexperiência e insegurança do mesmo jeito. Do segundo estágio para frente, eu vou levar em consideração que a insegurança é intrínseca do cachorro e eu vou fazer questão de multiplicar muito mais essas experiências para esse cão inseguro e nunca perder o hábito de continuar expondo ele a isso. Porque eu sei que o nervo fraco tende a se sobrepor a tudo se eu parar de colocar o cachorro nessa linha de experiência, entendeu? Diferente de um cão mais forte, de personalidade mais forte, que com a janela de tempo de experiência fixa, ele consegue replicar isso com mais facilidade, mesmo não frequentando esses lugares o tempo todo. O cão inseguro tem que ser constantemente lembrado disso. Eu acho que essa é a única diferença do estágio 2 para frente, tá? Deixa eu voltar, que não queria perder a linha de raciocínio, mas deixa eu voltar e ver os comentários de vocês. Cadê? Primeiro, Fábio falou assim, peraí, cadê o início? Você tinha colocado. Tenho 3 borders que têm medo e ficam muito bem na caixa. Aconteceu essa semana um acidente com uma cliente, se desesperou e se feriu muito. Graças a Deus não foi nada grave. Adaptei ela na caixa e... Cadê? Oh, meu Deus, cadê? Vamos lá. Adaptei ela na caixa comigo. Fica muito bem segura, mas deixaram ela sozinha e viajaram e aconteceu esse problema. É o que eu acabei de falar, tá vendo? Se você tirar o cachorro da caixa nessa hora é muito pior. Foi muita sorte não ter morrido. Se desesperou com fogos e trovão. Exatamente. Esse é um dos motivos pelos quais eu falo que... que eu falei antes. Se os seus olhos não podem estar no cachorro... principalmente numa situação como essa, eu prefiro uma situação como essa, de qualquer jeito, minha primeira alternativa vai ser a caixa, tá? Mas vamos supor que eu esteja em casa, é Réveillon, eu quero assistir um filme, eu ponho o cachorro no place aqui do meu lado, literalmente, tá? E aí tudo bem, eu posso supervisionar. Mas para um cachorro que tem o nervo fraco nesse nível, ele tem que estar na caixa. É o lugar melhor para ele. Fora isso, pode acontecer, como ela falou aí agora, o cachorro pode morrer por causa disso, tá? Tem histórias horríveis de cães que se machucam de verdade, porque eles simplesmente não sabem o que fazer, entram em pânico, quebram janela, se machucam, arrancam, mordem coisa a ponto de machucar a gengiva, quebrar dente, machucar a pata e assim vai. Isa falou, tem gatilhos que mesmo corrigindo só irão melhorar com o tempo. Sim, não é só tempo, Isa, consistência nas experiências, tá? Eu gosto de falar isso. Então, por exemplo, é o que eu acabei de falar em relação à Emma. A Emma é uma cachorra que precisa constantemente ser lembrada disso. Ela constantemente tem que ir em lugares diferentes. Pelo menos assim, 1 ou 2 vezes por semana é importante que ela vá. Ou em algum lugar diferente, nem que ela fique meia hora e vá embora. Ela precisa ser lembrada disso.
Senão o cachorro reverte para a natureza dele, como qualquer tipo de treinamento, tá? Eu acho que o cachorro inseguro, ele tem que estar com... Isso é uma coisa que você faz muito bem, Isa, eu vejo você tá sempre com a Dori fazendo esse tipo de coisa, tá sempre praticando as coisas com ela, mas na parte de experiência social, nunca deixe esse hábito morrer com ela, nunca, até o fim da vida dela, tá? Ela precisa de uma perna maior de vantagem a nível de multiplicação de experiência versus qualquer outro cachorro. Por quê? Porque não é da natureza dela. Um cachorro de personalidade mais forte não precisa disso com tanta frequência, entendeu? Ele passa do estágio 1, ele entende e ele vai embora. Mas um cão inseguro precisa experimentar isso com mais frequência. E no caso dela não é só isso, né? Então, por exemplo, pessoas diferentes. Ela era muito o bicho do mato quando ela chegou. Então, acho que assim, as primeiras pessoas que ela se abriu um pouquinho mais foram as pessoas que foram na casa, a Juliana, as meninas do KM, a Carol e a Mari, agora o Éder. Então, as pessoas que estão mais próximas, que ela convive mais, ela consegue se abrir um pouquinho mais. A Emma nunca vai ser violenta com ninguém, mas a tendência que ela tinha era fugir das pessoas. Qualquer pessoa que chegava na minha casa, ela saía correndo. E hoje ela já recebe isso com mais facilidade. Então, está sendo até melhor para ela conviver com mais gente agora. Então, esse período, enquanto elas não vêm para cá, tem o Éder, tem a Lu, tem mais a Linha, tem mais pessoas perto dela. Então, ela está tendo a oportunidade de diversificar esse contato com pessoas diferentes. Então, nem sempre é lá fora, tá? Pense assim no gatilho que é mais difícil para o cachorro, né? Pegando o gancho da pergunta que você fez, Isa. O que é mais difícil para o cachorro, você tem que constantemente experimentar, expor o cachorro a para que ele nunca esqueça que aquilo ali é uma possibilidade legal, e vocês sempre lapidando e sempre olhando, mesmo que seja só supervisionar, tá? E ter certeza que o cachorro nunca vai esquecer de praticar aquilo ali. É como a gente, né? Coisas que que não é natural pra gente fazer, a gente tem que se forçar a fazer sempre se lembrar de fazer. Que nem uma pessoa gordinha, que você ficou gordinha a vida inteira, tem que fazer dieta. Ela vai fazer dieta num período específico, porque a genética dela já promove que ela seja mais gorda. Então ela tem que sempre olhar, prestar atenção no que ela está comendo, sempre tá de olho na dieta, versus uma pessoa que tem um metabolismo super rápido, emagrece com facilidade, pode comer McDonald's todo dia, que não vai fazer diferença. É mais ou menos isso. Se fizer um paralelo com coisa de natureza, eles irão para onde? Para as tocas ou buracos. Exatamente, Eda, exatamente. Eda falou que em casa eles vão para casa, com certeza. Tem que ser assim mesmo. Ela ainda tenta fugir quando vem bicicleta por trás, enquanto estamos em movimento. Um treino específico com a bicicleta simulada ajuda? Absolutamente, Isa. Sabe o que você pode fazer? Você e seu noivo, um de vocês com a Dori, outro com a bicicleta. Anda ao redor dela de bicicleta, enquanto vai andando, vem alguém, passa por volta dela, anda ao redor. Seria ótimo se um de vocês tivesse bicicleta, mas se não, faça isso pelo menos uma vez por semana com ela, tá? Lembre que não é natural para ela aceitar isso, tá? Ela sempre vai ter esse elemento de alerta, meu Deus, uma bicicleta é uma coisa rápida passando atrás de mim, meu Deus, deixa eu ver o que é, entendeu? Se você repetir isso com mais frequência, trouxer isso um pouco mais para a rotina dela, quem sabe você não curte, compra a bicicleta entre vocês dois, vocês começam a fazer rolê de bicicleta, um com a Dori e outro com a bicicleta, quem sabe você não gradua para você andar com ela junto com a bicicleta. Isso aí podia ser um desafio legal para vocês, tá? Então, eu acho que é legal a gente pensar nisso. O todo, né? Por exemplo, o Zion, que tá lá com a Éder agora. O Zion é um cachorro que eu treinei. E é um cachorro que eu amo, de coração, esse cachorro de verdade. Ele é muito parecido com a Emma. Mas ele teve um início de vida diferente da Emma. Ele experimentou coisas diferentes, então ele criou uma reação um pouco mais explosiva em relação a algumas coisas. E os gatilhos dele são bem particulares. Então, o Zion não gosta de cães maiores, e principalmente Golden. Ele teve um problema com o Golden no prédio dele, então Golden é um cachorro, é um gatilho específico para ele. Aquele cachorro em particular, mais específico ainda. Então o Zion é um exemplo de um cachorro que eu não fui na casa dele depois do treinamento no prédio dele, e a gente deu muita sorte de fazer essa simulação, e eu fiquei na garagem com ele e esse cachorro chegou no elevador. E foi a única vez que eu corrigi ele no 100 no colar eletrônico. No 100. Então, quem nunca viu o Zion tá com o Éder lá. Pode olhar no Instagram do Éder, o Many Dog Trainer. Esse é o Zion. Ele é um cachorro incrível, ele sabe tudo, muito bem. Mas esse gatilho particular do Golden, ele precisava quebrar, tá? Dito isso, não é uma coisa que você pode programar todo dia para fazer. Mas tem várias coisas que chamam a atenção do Zion. Pessoas diferentes. Quem nunca manuseou ele, ele fica super cabreiro no início. Toda a situação nova, principalmente quando tem cães ao redor dele, ele fica extremamente ansioso. Então você vai ver aquela respiração ofegante constante. Então, não é porque ele foi treinado que ele nunca mais vai apresentar isso. Quem tá com ele tem que constantemente estar de olho nisso e regular isso dele, tá? Ele tinha uma tendência de latir, de vocalizar muito, tá? Isso ele melhorou demais. Mas ele tem muito essa questão com outros cachorros. Ele teve algumas experiências ruins, infelizmente, como muitos cães têm.
Mas ele tem excelentes donos, são pessoas extremamente dedicadas, então ele progrediu demais. E ele é um cachorro fantástico. A nível assim de linha de nervo, ele é exatamente igual a Emma. Ele teria sido um cachorro igualzinho a Emma se ele não tivesse tido esses percalços. O que acontece, tá, gente? Quando a gente não sabe, a gente faz. Mas ele é incrível, depois que ele fica familiar com a pessoa, ele vai embora e ele precisa dessa pessoa mais forte com ele. Ele precisa. Você não pode cometer o erro de ser suave demais com ele, porque senão ele entende que você é tão inseguro quanto ele. Então tem vários elementos. Eu acho que assim, cães inseguros, eles são cães que precisam que a gente tenha muita atenção em tudo que eles fazem o tempo inteiro. Porque às vezes você tem um dia perfeito e você tem 10, 15% desse dia onde o cachorro fez uma ou outra coisa que ele te mostrou o que ele precisa mais de você. Então, para alguns cães vai ser presença de pessoas estranhas, aproximação de pessoas estranhas, como é o caso do Zion, aproximação de cachorros, coisas diferentes, barulhos altos. O ponto é... Isso, Isa, faz sim, grava. Ia ficar muito massa, cara. Você andando com ela e ele assim, ó, de bicicleta ao redor de vocês. Qualquer pessoa, tá? Qualquer situação de simulação pode ser legal. Mas eu acho que cada cachorro tem o seu elemento. O que é importante é cães inseguros, você tem que deixar a vida deles muito bem desenhada, muito bem estruturada. Não deixar gap para eles tomarem decisão. Quanto mais espaço eles têm para tomar decisão, mais erros eles tendem a cometer. E, obviamente, gradativamente, você vai abrindo portas e vai vendo aonde o seu cachorro se encaixa melhor. Quais são as situações onde ele se sente mais à vontade, onde ele se sente mais firme e as decisões dele começam a ser as mais certas. Mas nunca falhem em olhar o caso de insegurança só como um gatilho particular. Normalmente está em tudo. Você quer ver outro exemplo? Cães inseguros que nunca foram bem trabalhados na guia tendem a ser um desastre para andar na guia. Zigue-zagueiam em torno de você, trançam nas suas pernas, vê alguma coisa diferente, sai correndo, se joga no mato. Então, por isso que eu falei no iniciozinho, condução na guia é uma das coisas mais importantes para um cão inseguro. A primeira coisa que você tem que estabilizar é ele em movimento, tá? Então, você estabiliza ele parado em casa, a caixa de transporte é um ponto de referência, o place é extremamente importante. Na rua, estabiliza ele em movimento. E aí você vai ter movimento e paradas, que é você andando com ele em lugares neutros, você andando com ele em lugares mais movimentados, você parar por um período de tempo curto, você parar por um período de tempo longo, como almoçar, fazer uma refeição, encontrar com seus amigos e por aí vai. Tudo isso observando a resposta do cachorro. Observando, corrigindo e limpando, tá? Isso é o mais importante. Quem mais tinha perguntado aqui? Essa me perguntou aqui. Tô treinando um cão que é inseguro, morde e rosna quando não quer carinho. Já fiz todo o manejo com caixa, correções, estou fazendo sensibilização com escova, mas ainda rosna bastante. Devo respeitar a vontade do cachorro e insistir, esperar o tempo. Olha, você falou que ele morde e rosna quando não quer carinho. A questão é a seguinte, quem quer dar carinho e por que isso é a parte mais importante? Isso é importante para você no treinamento. Eu não vejo isso como uma coisa importante. Muita gente fala sobre esse assunto e fala, eu preciso treinar o cachorro para ele receber carinho tranquilamente. Eu não faço isso porque eu acho que isso é desnecessário. Manuseio, eu treino o que é necessário. Então é necessário o cachorro ser escovado, o cachorro ser limpo. Esse aqui depois eu vou fazer um vídeo mostrar para vocês a escovação dele. Ele tá com o pelo mais cortadinho, mas ele tem que pentear os cabelos, assim vai. Então limpeza dessa parte do rosto dele daqui. Então tem vários elementos que eu faço que são de necessidade do cachorro, tá? Existe uma questão de ser necessário ou de ser aleatório porque a gente quer, ou porque o dono quer, ou porque alguém quer. Fazer carinho no cachorro não é necessário. Não é, tá? Eu tenho cachorros que não gostam disso e já treinei cachorros que detestam isso, tá? Então, carinho aleatório não é passível de treinamento. Manuseio necessário, sim. Se você está treinando ele para ele ser escovado, para ele ser trabalhado, para ser manuseado, corte de unha, limpeza de rosto, seja lá qual que for o elemento aí que tem a ver com o manuseio necessário dele, ótimo. Mas se você falou, quando colocamos a focinheira também, ele passa a mão perto dos olhos. Ok. Você vai precisar... Esqueça o elemento carinho. Existe uma chance muito grande de cães assim terem desenvolvido isso porque as pessoas forçaram demais essa questão de carinho e afeto, tá? Eu não vejo isso como prioridade, como eu sempre falei para vocês. Eu vejo pelo contrário. Eu acho que muita gente força a questão do carinho e afeto com os cachorros e acaba fazendo com que o cachorro se torne reativo ao toque. Não sei se foi isso que aconteceu, tá? Mas não foque o treinamento nisso. A focinheira, se ele é um cachorro que morde em situações diferentes, tá? Se ele morde independente de ser afeto ou não, aí você tem que pensar se para qualquer tipo de manuseio entra a sua focinheira e se entra, maravilha, vamos colocar a focinheira, tá?
mas você tem que fazer um condicionamento legal de focinheira. Eu tenho uns vídeos no meu canal do YouTube sobre condicionamento de focinheira. Normalmente, se o cachorro gosta de comer e traga alguma coisa legal, vá condicionando, colocar e tirar a focinheira, isso é ótimo, tá? Se ele for um cachorro que briga muito contra isso e não come muito bem, você vai ter que colocar a focinheira dele mesmo. Mesmo sem comida. Isso aí requer um pouco mais de habilidade física quando a pessoa precisa ter um pouco mais de experiência, porque o risco é grande para você. Morde quando você estiver encurralado e não quer fazer algo. Então vamos lá. Eu precisava saber um pouco mais sobre ele, tá? Porque tem o que nunca encurrale um cachorro. Vamos lá, tá? Nunca encurrale um cachorro. Isso é uma coisa muito importante. Todo mundo que lida com cães que mordem cometem esse erro. Não, eles tentam encurralar o cachorro de qualquer jeito. Eu acho que eu tenho no meu canal do YouTube o vídeo do primeiro dia do Hiro. O Hiro é um Shiba que eu treinei, tá? E ele veio sem focinheira pra minha casa. Eu coloquei a focinheira no dia que ele chegou, tá? O que eu faço com o cachorro que precisa de focinheira imediatamente e nunca colocou focinheira na vida e o dono não consegue colocar? Eu seguro o cachorro na guia unificada, eu trago ele pra mim, eu estabilizo ele com a guia unificada e eu ponho a focinheira dele. Eu não espremo ele numa parede, eu não corro ele, não encurralo ele, trago ele pra mim, tá? Eu quero... Isso é uma técnica complexa, não quero que todo mundo saia fazendo isso aleatoriamente e requer experiência, tá? E eu não sugiro que todo mundo faça isso, a menos que não exista outra alternativa. Eu prefiro que o dono do cachorro coloque a focinheira se a gente estiver lidando com um cachorro mais difícil, tá? Mas se não existe nenhuma outra alternativa, você tem que estabilizar o cachorro primeiro. Prestem muita atenção em alguns dos vídeos que eu postei com o Pudim. Pudim foi outro Shiba quando eu estava aqui em Canérica trabalhando com ele também. Na época que eu vim para cá fazer um trabalho na outra empresa de lá. Reparem que eu nunca encurralei esse cachorro. Aí ele deu um trabalho gigantesco por causa de colocar e tirar ele da caixa. Ele era um cachorro que mordia também. E eu muitas vezes dedicava horas para fazer uma sessão só para pegar ele, para não ter que encurralar ele. Quem encurrala um cachorro, perde o cachorro, tá? Quando eu digo perde o cachorro, você quebra um elemento importantíssimo no treinamento do seu cachorro, que é a confiança do cachorro em você. Eu sou uma pessoa extremamente dura e firme, eu não negocio as coisas com o cachorro, mas eu tenho essa visão de sensibilidade, que se eu quero uma coisa, eu quero que o cachorro confie em mim. Eu tô fazendo tudo isso pro cachorro confiar em mim. No momento que eu encurralo o cachorro, eu perco a confiança dele em mim. Então não faça isso, tá? Depois, se você quiser, me mande mais detalhes, eu posso te ajudar. Mas dê uma olhada nesses vídeos, estão todos aqui no Instagram há mais tempo atrás, estão no meu YouTube também. E quem tem olhos para ver vai enxergar o que eu tô falando quando eu trabalhei com o Pudim, tá? E o Hiro eu fiz a mesma coisa, todos os cães que tem um pouco disso daí eu faço a mesma coisa, tá? Eu não entro nessa briga de colocar o cachorro na parede, encurralar, tem gente que põe o cachorro encostado na parede, encosta por aqui, prende daqui, não. Eu quero fazer metade do trabalho, ele faz outra metade. Muita gente não gosta do jeito que eu faço. Shhh, ei! Buddy, that's enough. Olha lá, tá vendo? A vizinha saiu aqui. Muita gente não gosta desse jeito que eu faço e acha que eu tô perdendo tempo. Mas eu ganho a longo prazo. Eu prefiro perder 5 horas com o cachorro, como eu fiz com o Pudim a primeira vez, pra botar o colar eletrônico nele. E o resto dos outros dias sair com ele numa boa, do que encurralar esse cachorro e todo dia ter que passar por esse mesmo embate e nunca sair do lugar, tá? Então, me fale depois os detalhes, a gente vê isso. É bem peculiar, isso é uma coisa que a gente pode discorrer depois, numa live específica quando a gente lida com cães que mordem. Não são casos para todo mundo e eu acredito muito no que eu faço e eu tenho muito sucesso do jeito que eu faço com os cachorros. E eu não tô sendo suave nem passando a mão na cabeça do cachorro, não. Eu nunca tomei mordida de cachorro assim por causa disso. Nunca. Nunca. Eu sempre falo pra vocês que a única mordida que eu tomei foi na canela uma vez de um Border Collie na casa de uma cliente. Nunca foi mordida por cachorro. A desse tipo. Nunca. Porque eu sei construir a relação de confiança com eles antes de qualquer outra coisa. Eu fecho a relação deles em você precisa de mim. Mas se você precisa de mim, você tem que fazer 50%, eu faço outros 50%. Se eu precisar ficar 10 horas com o cachorro, eu vou ficar. Eu vou mostrar pra ele que eu sou capaz ali, naquele primeiro momento. E muitas vezes são 2, 3 sessões assim, tá? O cachorro tem que ver que é isso que você quer. O Hiro foi um cachorro que me desafiou assim também. Quem acompanha a fase dele sabe disso. Eu, apesar de ser, como eu falei, apesar de eu ser duro, eu sou extremamente paciente. Eu sei lidar com o tempo do cachorro. Principalmente quando a gente tá falando de cachorro que morde, que cachorro que é um risco, tá? Então, leve isso em consideração. Mas a gente pode desenrolar um pouco mais sobre isso. Se você me der detalhes, de repente a gente faz uma live falando só sobre isso daí, tá? Mas só para fechar a ideia não foquem em afeto e carinho nenhum de vocês, tá? Quando vocês são treinadores, vocês têm algum cliente que fala assim, eu queria muito que você me ajudasse, meu cachorro não gosta de receber carinho, eu tento fazer carinho nele, ele morde. Sempre tente entender da pessoa por que ela tá atrás disso. Por que isso é importante para ela. Para mim, isso não é, tá?
eu posso viver a minha vida inteira com um cachorro que não gosta de receber afeto físico, eu não vou ter problema nenhum com isso. E esse cachorro vai estar sempre perto de mim, vai gostar de mim e a gente vai ter uma relação excelente. Não é isso que define uma boa relação com o seu cachorro. Lembre que o afeto físico, eu estou falando isso já como um conselho de profissional, para você ter uma conversa com o cliente, lembre que quando a pessoa foca nisso, ela está focando na parte errada. Ela não está focando no que é importante para o treinamento desse cachorro, ela está focando no que é importante para ela, tá? E a maioria dos cães não curte isso daí. A maioria dos cães não é chegada a afeto físico. Então, afeto físico é uma coisa nossa. O cachorro vai gostar muito mais de você se você caminhar com ele, se você treinar ele, se você definir para ele o que é certo e o que é errado, se você manter a vida dele segura. Esse cachorro gosta de você. Não o cachorro que fica no seu colo só recebendo carinho, tá? Mas é só para pincelar isso aqui, porque eu sei que esse tema surge bastante também e depois eu posso até desenrolar numa live sobre isso. Mas só pra gente fechar aqui a live de hoje cães inseguros é o todo, tá, gente? Não é um gatilho específico, acho que todos os cães são assim. Os cães inseguros, eles precisam de um pouco mais de atenção, um olho um pouquinho mais afiado a longo prazo com eles, para que eles nunca esqueçam de praticar uma coisa que não é natural para eles, tá? Gente, eu preciso ir porque o Royce está chegando e olha lá, ó, o nosso amigo ali, ó. Precisa trabalhar com essa figura. Mas eu vou dando notícia para vocês, de repente esse final de semana eu faço uma live com vocês no YouTube, tá bom, gente? Beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo.